dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Gente, todos os dias nós temos convidados especiais e esse programa está cada vez mais rico. Pessoas maravilhosas, pessoas lindas que têm um trabalho espetacular estão vindo participar desse programa. E mais ainda, a audiência está chegando em vários países e eu estou muito feliz por isso, porque o nosso grande objetivo é exatamente esse, é transmitir o amor, é transmitir essa alegria, essa esperança, essa possibilidade de um novo recomeço, de uma nova vida, de possibilidades maravilhosas. Nós somos seres infinitos e podemos viver da melhor maneira possível, mas para isso nós precisamos de orientação, precisamos do despertar. E hoje, olha só, Fabiana, seja muito bem-vinda, minha amiga. Lúcia, Aloísio, Vera, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos falando de amor. Seja o que for, o título que nós estivemos trazendo aqui, a força que nos move é esse amor que nos une através desses entrelaçamentos invisíveis, esse sistema maravilhoso. E hoje o nosso tema será a relação entre o direito de família e a educação. Mesmo sendo esse tema, nós estamos já com uma expectativa maravilhosa, porque eu tenho certeza que seremos todos muito surpreendidos com toda essa energia, com toda essa alegria. E a nossa convidada, gente, é a doutora Mariângela Gomes. Ela é advogada, ela é mestre em Direito das Relações Sociais, ela é professora de Direito Civil e também é pós-graduanda em Direito Sistêmico pela Hellinger. É uma grande alegria tê-la conosco. Eu vou aguardar a entrada dela, mas já vou começar a nossa conversa trazendo para vocês o quanto, gente, é incrível quando a gente tem essa visão ampliada e a gente consegue enxergar a educação, o ensino, a orientação, não só para crianças, mas para todos nós, quando nós nos colocamos diante da vida como aprendizes. Quando a gente entende que temos sim uma criança na nossa frente. Todos nós temos essa criança. E eu vou mostrar uma coisa para você. Seja você uma mulher ou seja você um homem, não importa se você é mulher ou homem, na sua frente ou atrás de você sempre tem aquela criancinha que você foi. Se essa criancinha estiver na frente, você na condição de adulto, tá? Eu não estou falando aqui de crianças, eu estou falando de adultos. Você na condição de adulto. Se você tem a sua criancinha, a criancinha que você foi, na sua frente, então você é um adulto que está precisando de ajuda, de cura. Por quê? Porque quem está na sua frente é quem mais necessita, quem se apresenta diante da vida. Essa criança está se apresentando diante da vida porque existe um vazio nela, porque ela está precisando realmente ser vista. Então, é um adulto infantilizado, é um adulto que está com as suas emoções feridas, que está com a sua vontade à frente de tudo. Então, a criança ferida aparece na frente. Mas qual é o ideal e por que nós vamos falar de educação? Porque o ideal é quando a gente fortalece essa criança de tal maneira que essa criança ela está integrada. Olha aqui, gente, nas nossas costas. Nas nossas costas significa que tem uma força, como se estivesse conectada aqui, ó, um tubo conectado. E aí essa força da nossa criança está atrás de nós. É mais uma força que nos impulsiona para a vida. E é essa criança que se apresenta diante da tela, diante da vida, como aprendiz, como estudante, como alguém que sabe que cada um que se apresenta é um mestre, é um professor, é alguém que vem trocar e que faz parte desse mesmo corpo. Então, nós falaremos sobre a educação e sobre o quanto, se a criança estiver aqui, teremos problemas com o direito,
Com o direito de família, será necessário que haja uma intervenção externa de alguém com conhecimento jurídico para resolver o problema. Mas se a criança estiver aqui, então também podemos trabalhar com direito de família? Sim, mas agora na condição de aprendizes. O que essas técnicas, o que esse conhecimento pode verdadeiramente contribuir, né? Corroborar para que a minha vida seja melhor, para que eu possa planejar meu patrimônio, para que eu possa planejar as situações da minha família, dos meus filhos, e aí é uma vida muito mais leve, muito melhor, né? Como dizia um grande amigo meu, é um mundo bem melhor. E esse mundo bem melhor já existe, ele já está aqui. E algumas pessoas conseguem acessá-lo e outras não. E o ponto-chave que eu quero trazer hoje é esse. Quem tiver a criança aqui na frente ainda não acessa esse mundo bem melhor. Por quê? Porque suas emoções, suas vontades, seu ego, suas feridas, né? Suas mágoas estão adiante, estão na frente. Então, por isso, ainda precisam. Mas quando a gente integra a criança aqui e continua com ela, porque todos nós somos essa criança, então o mundo é bem melhor. Deixa eu procurar a Mariângela, deixa eu ver onde é que ela está, para que ela possa entrar aqui conosco. Não estou vendo. Deixa eu ver se ela teve alguma dificuldade, gente. Mariângela, me convida então, porque eu não estou conseguindo te encontrar. Acredito que não entrou, né? Ela me disse que já estava. Eu vou verificar, gente. Enquanto eu ainda continuo conversando com vocês, eu vou verificar se houve aqui alguma dificuldade. Essa nossa convidada, ela é muito, muito especial. Ela é maravilhosa. Deixa eu colocar aqui. Ela realmente está me mandando aqui que está com dificuldade para entrar. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para o Alan entrar em contato com ela, Alan, para ver se você consegue. Ela não tá vendo, Mayara. Ela não está vendo, tá? Eu vou ver como é que eu faço para te mandar. Vou te mandar o contato dela. E você entra em contato e vê se você consegue ajudá-la, pode ser? Deixa eu colocar aqui. Cadê o contato dela? Só um minuto, gente. Essa é a questão do ao vivo, né? Ai, ai. Ela tá dizendo que não tá aparecendo pra ela que eu tô ao vivo. Eu acho que ela deve estar em outra... Ela deve ter errado o Instagram. Pronto, Mayara, eu passei o contato dela. Por gentileza, se você puder entrar em contato, passei para você. Vou encaminhar agora para o Alan, para que vocês possam me dar esse suporte, por favor. Eu acho que ela está em algum lugar que não é o meu canal. E aí eu vou seguir adiante enquanto ela não entra, porque esse assunto realmente é maravilhoso. Olha aí, tem gente que conhece ela, Mariângela, ser humano lindo e iluminado. Exatamente, eu a convidei e assim, uma expectativa muito grande, porque ela faz um trabalho voltado para a educação de famílias, né? Um trabalho com uma base incrível de muito amor. Eu conheço esse trabalho, né? Desde Pernambuco, nós tivemos acesso a todas essas informações, esses livros, né? E foi realmente incrível. Também pode ser uma opção. Qualquer coisa eu vejo a possibilidade da gente entrar novamente para a gente poder receber mais informações, né? Porque o tempo do Instagram é 1 hora, ele voa, né? E a Mariângela, ela tem muita coisa para trazer. Olha ela aí, que bom, conseguiu. Deixa eu chamá-la. Cadê? Não tô achando. Achei. Não, errei. Isso errado. Deixa eu ver aqui. Cadê?
Agora, Lúcia de Paiva, quase que eu te convidei, Lúcia de Paiva, você entrar ao vivo aqui comigo hoje. Foi por pouco, hein? Olá! Oi, tudo bem? Bom dia! Bom dia, minha flor. E você, como está? Tudo bem. Eu estava falando de você para o grupo, né? E esse programa, assim, tá vindo pessoas maravilhosas para esse programa. E hoje eu tô com uma expectativa muito Obrigada. grande, porque você é uma pessoa incrível, né? Você tem muito, muito Bom, para contribuir, pessoal. fico muito E aí, agradecida pela oportunidade. eu introduzi aqui, né? Por enquanto, eu coloquei uma questão interessante já para te passar a bola, tá bom? Deixa eu Certo. colocar aqui que você possa ver. Eu abri um campo, tá? E aí eu olhei para Ah, adultos. Eu disse o seguinte para as pessoas, para adultos, eu estou falando com adultos. Então, ok. que você pode ser uma mulher ou você pode ser um homem, ok? Tanto mulher ou homem, dentro de si existe uma criança, a criança que você foi, né? E aí, o que que eu trouxe, né? Eu trouxe que quando a criança está aqui na frente, Sim, se esse adulto se apresenta com a criança dele na frente, é a criança que está se colocando à frente para a vida. Então, a criança, ela é emotiva, a criança é cheia de vontade, a criança traz um certo egoísmo, né? Porque ela ainda não desenvolveu. E quando a criança apresenta na frente, é porque existe uma dor, existe uma mágoa, existe, Mariângela, uma criança ferida. Essa palavra já resume. sim. Quando existe uma cura, a criança continua em você. Você não tira a criança. Ao contrário, ela continua, mas ela vem para trás. Quem se apresenta diante da vida é o adulto. E esse adulto tem a criança nas costas, porque é como se tivesse um tubo aqui ligado, onde a força da criança está conectado. E aí, Mariângela, quando essa força da criança está conectado, se apresenta um adulto diante de você, mas esse adulto tem a alegria da criança. Esse adulto, ele brinca como a criança. Esse adulto, ele traz a pureza da criança e ele traz a condição de aprendiz. A criança Entendi. quer aprender, né? Aprender e se relacionar, porque criança para se relacionar é rapidinho. Seja qual ambiente for, você está num velório. Tem um monte de criança, logo elas estão correndo, nunca se viram na vida, já fizeram amizade e são melhores amigos. Então, eu trago hoje essa questão, né? A educação para o direito de família. Quando a criança está atrás, as pessoas vão buscar o conhecimento, como estão fazendo hoje, né? Sim. Para crescerem, para desenvolver, para evoluir e para compartilhar com os outros esse amor. Quando a criança está na frente, o que vai acontecer? Vão procurar o direito de família para se separarem, brigarem pela criança, pelos bens, né? Então, eu deixo aqui essa primeira reflexão nas suas mãos, que eu sei que você vai conduzir assim com grande maestria o teu conhecimento, né, sobre educação, sobre direito e sobre a tua vivência, né, nos seus ensinos que você faz, né, com base aí no conhecimento espiritual, todo esse trabalho que você faz, fique bem à vontade, pode soltar a sua criança, tá bom, Mariângela? Vamos Fica até brincar aqui perigoso. Fica até perigoso. Bom, eu estou bastante emocionada no sentido de grata mesmo, né, por essa oportunidade de estar conversando com você, uma amiga tão querida, que está me dando essa oportunidade de conversa por uma mídia, para mim, nova, né? O direito de família é o direito de todos nós, porque todos nós surgimos de uma família, né? Sim. E a família, indo para o jargão básico do direito, né, a célula máter da sociedade, ou seja, é lá o nosso campo de treinamento emocional para além dos portões, né?
A gente confunde um pouquinho a educação com a educalização. A educalização é o fornecimento dos institutos, dos conceitos, e aí cabe à escola, em qualquer nível, tá? O conhecimento formal. Porém, você tem filho, eu também, sabe aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende? Por favor, com licença, obrigado, desculpe, não sei. Né? Isso não sei, são valores que a gente recebe em casa. Isso em qualquer idade. Então, quando esse adulto tem essa criança na frente descontrolada, né? No sentido de tudo para mim, e é próprio da criança ter esse egoísmo saudável até ela conseguir desenvolver elementos básicos da personalidade para poder conviver, minha mãe, meu pai, minha escola, meus amigos, ela, exatamente, né? Ela não consegue ter esses relacionamentos adultos. Eu lido com adultos, né? Eu dou aula no ensino superior já há 28 anos. Mais ou menos. Né? E você recebe crianças das mais variadas idades, nesse sentido. Verdade. Né? E Sim. Você está lá, em especial no nível superior, para passar um conhecimento técnico. Mas a vivência na academia é o que forma complementarmente o aluno, é estar junto com o outro, é trocar as ideias, é se permitir evoluir, Sim, né? Mudar de ideia. Exatamente. Você colocou muito bem, aliás, como sempre, essa dor da criança ferida, sim, que interfere em todas as áreas de relacionamento, inclusive na educação. Eu lembro de um caso, se você me permite, logo que eu comecei, teve nós estávamos dando, acho que, direito das obrigações, né? A minha área é civil. E eu tinha um aluno muito difícil. Você não explicou, você está indo muito rápido ou está indo muito devagar, eu não entendo nada, né? E por mais que você tentasse contornar, ele procurava chamar atenção demais sobre si. Sim. Lógico que sem ter essa noção, né, conscientemente. Foi muito mal na avaliação. Quem foi conversar com a nossa coordenadora na época? A mãe. Foi o que eu imaginei. Ele tinha 19, acho que 19, 20 anos mais ou menos. A mãe foi conversar com a coordenação. E detalhe, aposto que a mãe foi conversar culpando a professora. Claro, que era muito intransigente, que não respeitava a individualidade, que o filho não estava lá para ser humilhado, né? Porque quando você lida com o grupo, você tem que procurar atender ao grupo, ao interesse comum. Então a gente sempre se coloca, olha, dúvidas, eu vou explicar 1, 2, 3, 4, mas se eu não conseguir, vamos dar um tempinho, vamos prosseguir, né? E depois a gente retoma. Na 99,9% das vezes, o grupo acompanha, mas às vezes tem esse 1% que não faz. Né? E o ponto não está na dificuldade, né? O ponto não está na dificuldade do conhecimento do aprendizado, o ponto está na criança que se apresenta ferida na frente. Exatamente. E aí, o professor, em qualquer nível, fundamental, médio, superior, ele tem que lidar com essas demandas, particularmente no ensino superior, que ele não foi preparado. Sim. Não é? Esse relacionamento, essa percepção só vem com a prática. Lógico que tem cursos próprios para a didática e ensino superior, eu também fiz, mas a vivência de você perceber quando você está falando com um adulto ou quando você está falando com a criança. Sim, perfeito, perfeito.
né? Quem está se apresentando? E se você não tem um jogo de cintura, isso independe da idade, mas graças a Deus a idade nos ajuda nisso, em termos de experiência. Sim. Você tenta dominar, talvez com a sua criança rebelde também. Sim. Eu sou a professora. Né? O aluno, não, em qualquer idade, não é uma página em branco, em que o professor, com a sua sapiência, vai colocar ou distribuir minimamente algumas gotas da sua sabedoria. Sim. Né? Existe um conteúdo, o aluno vem com muito conteúdo. Né? Essa aprendizagem recíproca é que eu entendo que é a educação. Perfeito. E o direito à educação, previsto na Constituição, em termos adolescência, criança, né? Nós temos várias fundamentações legais. A Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No adulto, a Lei de Diretrizes e Bases. Nós temos todo um arcabouço legal que coloca a educação como fundamental. Né? Mas nós precisamos sempre diferenciar a educalização da educação. Sim. Né? E essa educação que nós estamos falando neste momento, né, é o desenvolvimento das potencialidades desse ser em formação. Se me permite, Claro, querida, à vontade. Potencialidades que já lhe são inerentes. Sim, enquanto ser, né? Existe um método educacional muito interessante, e você mencionou da minha atuação em termos de espiritualidade, né? Chama-se Educação da Vida, né? Sim. Que é um método criado pelo professor Masaharu Taniguchi, PhD, já falecido, né? Mas o fundador da Seiichi no. Eu estou mencionando isso, mas tem N outras possibilidades, só esse, em que se entende que o educando, ele tem potencialidade infinita. Sim. Então, a educação é de extração e não de entulhamento. Perfeito. Por que o aluno se dispersa? Porque ele não tem uma ligação com o que está sendo passado. Eu me lembro, quando eu estava vou usar o termo antigo, tá? Hoje seria o Fundamental 2, o ginásio, né? Sim, sim. Eu tinha a aula de matemática, que sempre foi a minha pedrinha no sapato, era o que eu tinha que mais estudar em termos de cálculo, mas enfim, acho que todos nós temos facilidades e dificuldades, né? O que não quer dizer ausência de inteligência. Perfeito. De capacidade infinita. Na verdade, demanda um esforço, é no esforço que você evolui. Isso. Né? E eu lembro de estar aprendendo raiz quadrada. Não entrava na minha cabeça, Vanessa. Não entrava. E eu cheguei a perguntar para a dona Madalena, ainda lembro o nome dela, para que é que eu estou aprendendo isto? Em que eu vou usar isso na minha vida, né? Raiz quadrada. E eu nunca quis estudar outra coisa que não fosse o direito. Olha. Eu sempre tive essa chama, índole, né, para o direito. Né? Eu falei, eu vou ser advogada. Ainda falei para ela, mal criadamente, judiação. Você é advogada. Era essa criança. Sim, mas era também o meu mecanismo de defesa. Eu não estava entendendo e a maioria estava entendendo. Gente, eu não conseguia entender ainda como é que eu posso não estar acompanhando o grupo. Você me levou lá, viu? Eu acabei de lembrar da florzinha no vasinho. Olha, e esse embate entre pertencimento ao grupo, a ideia de pertencimento, nos acompanha em qualquer etapa. Sim, sim. Então,
o educador, e aí nós estamos falando, por exemplo, nós estamos agora sendo, entre aspas, educadores no sentido de transmitir conhecimentos, ideias, troca de ideias, né? As pessoas que nos estão assistindo, a nossa gratidão também, né? Porque isso é uma troca de ideias, vão nos permitir essa evolução nas ideias que nós apresentamos. Não é um conceito fechado. Isso é educação, né? Mas existem momentos em que a educalização se impõe. O meu aluno na faculdade, por mais que ele tenha empatia comigo, ele está lá para receber conhecimentos técnicos dentro da disciplina que eu estou ministrando. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que ele saiba menos que eu, em termos gerais. Naquele momento, ele está aprendendo. Sim, é isso mesmo. Né? Não sei se poderíamos evoluir mais. Ainda tem uma ideia que eu deixo aqui para a gente pensar: os direitos básicos do ser. Obrigada. Os direitos básicos do ser humano, né? Que são amar, ser amado, ser útil, ser livre e ser reconhecido. Em qualquer idade. Então, aquele meu aluno do exemplo, né? O que ele estava querendo? Ser reconhecido. Isso. E não estava se sentindo amado. Ele não se sentia parte. Ele não sentia parte. Exatamente. Ele estava tendo alguma dificuldade e ele queria ser parte, assim como você passou lá com a raiz quadrada, né? Como eu também, né? Então, assim, se a gente consegue se colocar de forma correta nessa aventura que é o ensino-aprendizagem, não no sentido de inconsistência, mas que é um processo glorioso, né? Eu aprendo infinitamente mais com os meus alunos, né, do que talvez eu possa estar passando para eles, claro, né, em termos de conceitos técnicos, evolução, que são necessários. Mas a troca que a gente recebe, né, é tão maravilhosa. Eu sou apaixonada pela docência. Né? Eu sei. O meu carinho, o meu respeito aos meus colegas, tão parceiros, tão aptos a dividir o que eles recebem. Né? Eu sou uma pessoa muito feliz dentro da minha profissão. Então, eu posso até afirmar com convicção que você vive verdadeiramente a sua missão de vida, né? Porque você é professora Também. em tudo. Você vai ser professora. E uma professora íntegra, o que eu quero dizer com íntegra? É uma professora integral, integralizada. Quando a tua criança está integralizada, o professor, ele está a serviço. Ele, na verdade, é um servo. Olha que interessante. É verdade, vou fazer uma analogia com Jesus Cristo, né? Quando ele lavou os pés dos próprios discípulos. Os discípulos deles tinham ele como mestre. Ele era o mestre. E ele lavou os pés dos discípulos, né? Teve discípulo que não quis. Mas todos foram lavados. E ele disse a grande lição, né? Aquele que é o menor será o maior. Quem é o maior? Né? Então, aquele que mais tem, mais dá. Então, o mestre, ele precisa se colocar nessa condição de aprendiz, porque ele é um aprendiz. Então, quando ele se coloca a serviço, ele é um servo, né? Ele está a serviço, ele está servindo, ele é o que mais está recebendo. É a lei do dar. Quanto mais você dá, né? Aquela oração de Francesco, né? De Assis, Francisco, a oração dele é isso: quanto mais você dá, mais você recebe. O movimento é contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que você tem que receber para poder dar. Você dá e é infinito o suprimento, porque você se torna servo, a serviço. Então, essa força se torna infinita em você. É trazer de dentro toda a potencialidade que você já tem. E eu vi isso em você. Eu vi isso desde que eu conheci.
né? E nós conversamos bastante, né? Descobrimos até um doce novo juntas. Nossa criança estava lá se divertindo. É verdade. E por sinal era maravilhoso o doce. Muito bom. São E os brindes. e eu vi o quanto você. E nós ganhamos o doce, né? Então, isso Verdade. é o quanto você se coloca nesse lugar de professor. Então, eu não tenho dúvida que é a tua missão de vida. Por isso que eu fiz a maior propaganda aqui no começo. Eu falei, gente, qualquer coisa eu vou aumentar o tempo, porque essa pessoa ela tem muito, 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 muito amor para passar, muita coisa. E olha, é uma coisa curiosa. Eu venho de uma família de professores, né? A educação está no meu destino, a grosso modo. Meu pai foi professor da rede pública, galgou uma carreira, minha mãe diretora também, chegou a diretora escolar. Nós estudamos na escola dela, o que era um bônus, mas nem tanto, né? Porque a cobrança era maior, você tem que ser exemplo. Né? E nesse aspecto, nós havíamos conversado em outra oportunidade o quanto educação não é uma dicotomia, né? Mas o quanto para educar você precisa dar, no mínimo, noção de limites. Perfeito, muito bom. Muito né? bom. Eu tenho um amigo maravilhoso, professor de português, que ele é apaixonado por Rubens Alves, né? E uma frase do Rubens Alves é que o professor é aquele, não que ensina, mas aquele que inspira. Então, por isso que eu sou apaixonada por Rubens Alves também, porque as frases dele são incríveis, né? Então, essa questão de inspiração, não tem como você falar, não, hoje eu vou inspirar alguém. No ser que existe essa troca, né? E o direito, a nossa área, é transformador. Quando você expõe a pessoa, esclarece a pessoa dos seus direitos, a luz, né? A luz se coloca sobre aquela questão. E ainda mais hoje, nessa temática tão importante, que é o direito sistêmico. Perfeito. Né? E aqui vai as nossas homenagens para Bert Hellinger, né? Sim. Dr. Sam Storch, que colocou essa terminologia entre nós. Abrindo, né? Portas. Abrindo portas. O sistema, né, para a educação, nesse sentido, o quanto é importante o profissional de direito, qualquer área, ser advogado, se outra profissão ligada à nossa área, advocacia de partido ou não, né, conciliador, o quanto essa missão é relevante no sentido de ser um instrumento. Sim, um servo a serviço. Exatamente. Ele está a serviço. A serviço da luz, do amor. Porque eu até falo assim com os meus clientes, quando eles chegam, eu falo assim para eles, vamos olhar para essa situação, vamos dedicar um tempo para a gente olhar para tudo isso. Então, quando eu chamo para olhar, é a questão da cegueira, né? A cegueira que é tirada quando você deseja olhar. Os véus são retirados, né? Esse ser potencial, infinito, com todas as informações que já traz no próprio DNA, poderosíssimo, a gente honra quem ele é e chama ele para olhar para a situação. Quando ele realmente se debruça junto com a gente, coloca luz ali, tudo se apresenta, né? Então nós estamos a serviço mesmo, nós estamos nessa força. E Maria Ângela, deixa eu só te trazer aqui a Tânia Bico, ela trouxe algo muito interessante, muito importante, que vem aí contribuir com a gente sobre a questão sistêmica, né? Ela colocou assim que a educação e a pedagogia sistêmica, que é essa pedagogia de estar a serviço da luz, né? De colocar luz no todo.
né? Utilizar o ambiente, os materiais, as atividades que dispomos no momento para aprender e ensinar todos os dias, cada um no seu tempo, suas potencialidades e habilidades. Eu vou acrescentar, viu, Tânia? Sim. E escolhas. E escolhas. É. Porque às vezes o nosso potencial é tremendo, ele é ilimitado, né? Alguns sabem mais, outros sabem menos disso. E aí utilizam conforme suas escolhas, porque às vezes a pessoa também não escolhe tudo isso, né? Ela não escolhe. É verdade, é verdade. E que interessante essas colocações. Obrigada, Tânia, por essa contribuição tão rica, né? Porque essa troca no processo educacional é que é fundamental. E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, de uma situação social inédita para muitos de nós, né? Em que todos os nossos valores, ou pelo menos uma boa parte deles, se coloca em xeque. Eu vou relatar a minha experiência. Até as primeiras semanas de março, eu tinha aula presencial. Primeira, segunda semana de março, né? Na terceira semana, a faculdade houve por bem interromper, adiantou um recesso que nós tínhamos, né? Tivemos muitas reuniões Skype e tantos aplicativos que eu nunca tinha ouvido falar. Agora eu já estou, pelo menos, Zoom, Google Class e tantos outros, né? Para a gente se reunir em 2 semanas, Vanessa. Nós nos reinventamos. Lógico que tinha um interesse profissional, mas a gente estava preocupado com o nosso aluno. Como eu vou poder passar, dar continuidade à minha missão, porque aí era sentido de missão. Eu varei noite junto com 30, 40 colegas, né? Para aprender a nos colocarmos na frente da câmera com o conteúdo. Né? Para nossa sorte, a nossa faculdade tem uma plataforma em EAD, né? Mas vou inventar aqui, porque não tenho os dados corretos, talvez para 200, 300 alunos aqui na região, né? 2.000 fora, 3.000, enfim. Nós tivemos que colocar todo mundo nesse sistema. Nossa. E eu falei para você em off, né? Quando eu terminei a minha primeira aula por esse sistema, eu chorei. Passei o maior vexame. Porque eu tava... Gente, porque quando o aluno retorna, ai, professora, estou conseguindo... E a gente instigando. Conseguiram entender? Olha, vai aparecer. Lógico que... hoje eu espero estar bem mais desenvolta nesse sistema do que na aula de final de março. Mas assim, o sentido de eu estou conseguindo passar aquilo que eu preciso. Eles estão conseguindo entender. Sim. Né? E muitos colegas nossos em outras instituições, até públicas, não tem esses meios. Sim. Eu vi reportagens em que a professora liga para o aluno. Olha, você não tem celular, você não tem internet. Ou liga, ou vai pelo rádio. Meu Deus. Porque ele precisa receber. Não, poderíamos nos acomodar na situação e dizer, olha, eu não tenho meios. Então vai ter que esperar. Só que, onde fica o professor, o verdadeiro professor, não o distribuidor de conteúdos? O meu aluno precisa de mim. Eu tenho que passar, é isso para ele se desenvolver, né? Então,
mais homenagens a todos os colegas que se reinventaram, que estão se reinventando, aos alunos que nos permitem, com a sua confiança, né, essa paixão, esse desenvolvimento. E Que também bom. vai um olhar para os pais. Isso, E aí eu uma ia trazer reflexão os pais, que né? você é mais apta, em termos sistêmicos, né, para colocar isso. Eu ia Os pais... trazer sim. Pois não, Desculpa. querida. Não, eu só ia Imagina. comentar, eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Como mãe, Sim. né? Eu mãe, meu marido, pai, nós estamos também passando por uma situação, né? Diante de tudo isso, nós temos 2 filhos pequenos, né? Então eles estão em turmas diferentes, são ensinos diferentes, né? E assim, precisa de um tempo dedicado para isso. E aí, pais, nessa condição de filhos pequenos, eles estão se transformando em professores. Porque a gente tem que assistir a aula, né? E ensinar com base naquela aula e ainda acompanhar a atividade para poder mandar de volta. Isso também é um grande desafio. Porque ao mesmo grande ganho. E ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar e como não pode ter ninguém em casa, a gente precisa limpar a casa, a gente precisa fazer comida, a gente precisa, né? Então, olha só que desafio para se reinventar, né? E para se superar, é uma superação muito grande. Sim. E ao mesmo tempo é uma oportunidade de relacionamento. De aprofundamento do que está acontecendo naquele mundo, que quando estava só na escola, a gente só vê os resultados, né? Exatamente. Faz tudo, mas não faz parte do processo de aprendizado. Então, é um outro lado também de grande superação, de bastante desafio, né? E que é um desenvolvimento necessário e rico. Muito rico, porque, veja, eu também passo por isso. Eu tenho um filho entrando na adolescência, ele vai fazer 12 anos. Inclusive, agora ele está tendo aula. Né? Mesmo sistema. A escola teve que se reinventar. Né? Mas nós temos um grupo de mães no WhatsApp. Sim. E muitas delas falam, socorro, eu não sei matemática, eu não sei como passar, eu não estou preparada, que mundo que é esse? Eu não vejo a hora. Isso, o meu papel de mãe. Como professora, eu recebo mensagens de alunos, professora, eu tive que sair da aula, porque aparece para nós, né, no chat, quem entra, quem sai, desculpa, eu saí da sua aula porque eu tinha que acudir meu filho. Sim. Ou o meu chefe está me convocando para uma reunião. Agora. Então, os ambientes separados se juntaram num só. Não existe mais, isso mesmo. E as pessoas, aí, educação no sentido mais amplo, macro, né, estão sendo forçadas a evoluir. Porque, querida, não tem como você ser a mesma depois dessa época. Ou mesmo. Não, é impossível. Muitos pais que não participavam, homens, não, que não participavam da educação dos filhos, ou por hábito, ou porque a mulher, e aí estamos indo para o direito de família, né? Ou porque a mulher era mais disponível para aquela função, né? Porque hoje, na sociedade em que nós vivemos, graças a Deus, a paternidade consciente é mais estimulada. Total. Né? Porque o homem deixou de ser o único provedor. Então, daqui para fora, são só os homens. Ao contrário. E o conjunto, o relacionamento, né? As possibilidades de família, indo para direito de família, tantas famílias diferenciadas da família biológica. Até agora é direito das famílias, né? Nem se fala mais direito. Exatamente. Das famílias, são muitos tipos de famílias, né, reconhecidas e precisam ser, porque o direito precisa acompanhar as alterações da sociedade, né? Mas também
Mariângela, a questão Em dos todas homens, elas. Oi, querida. a questão dos homens também é terem se voltado para dentro. As mulheres para fora, né, de também serem provedoras, e os homens para dentro, quando eles começam a trocar fralda, dar banho nos filhos, fazer almoço, limpar a casa, ele começa também a olhar para as necessidades de dentro da casa, né? Houve essa alteração, né? E essa cumplicidade entre os dois. Então, essa história que a pandemia trouxe, de criar todos os ambientes no mesmo lugar, também traz para a gente um modelo de que é isso que, na verdade, sempre aconteceu conscientemente. Todas as coisas sempre estão no mesmo lugar. Na verdade, tudo que existe externamente, antes existe dentro de nós, né? Tudo é expansão do que existe dentro de nós. Eu queria aqui trazer uma contribuição, só que a contribuição, deixa eu ver se eu encontro, onde é que estava, que foi, eu achei muito interessante, né? Foi eu acho que aqui não, eu não estou encontrando mais, foi o Vitor Luiz Gomes, salvo engano, que mandou. Se puder enviar novamente, né? Parte do que você falou, a parte final, por favor. Eu estava falando que teve uma pessoa que trouxe uma contribuição, só que já faz um tempinho, e eu estava tentando localizar, porque eu achei muito importante. Foi o Luiz Antônio Gomes, né? Meu marido. Disse... Ah, teu marido? Ah, que legal! É que ele está em outro ambiente. Ah, legal! Ele não sabia. Eu gostei, ele colocou assim, não é possível pensar na educação da vida sem pensar na nossa reeducação. Eu achei incrível essa frase. Sem falar na educação, a base do modelo. Tenho sido um bom modelo, ele falou dele, um bom modelo de educação para o meu estudante, né? Tenho sido um bom modelo de educação para o meu filho. E eu vou te falar uma coisa só para complementar antes de te devolver a palavra. Claro. Nós temos um instituto, né, que é o Instituto Educacional Paiva, e depois dessa pandemia eu estava dizendo, eu falei, eu não volto mais para a sala de aula física, eu não volto mais, porque eu conseguia atender até no máximo 50 alunos. E agora eu pude perceber que o Instituto pode, no mesmo curso, dar aula para 1.000, 3.000, entende? Você consegue fazer compartilhamento, e como nós realmente, a ciência já comprovou que nós somos energia, e isso é tão forte que nesse momento aqui, eu sou uma pessoa muito sensível, sabe, Mariângela? Então tem pessoas que vêm conversar comigo assim, como você, por exemplo, e eu fico emocionada, eu sinto a presença da pessoa. Então, nós conseguimos nos conectar também através de uma tela. Isso não vai cair a qualidade, né, da conexão entre almas. E aí eu falei, por que nós vamos tentar de possibilitar para um número maior de pessoas esse conhecimento? O nosso instituto ele é voltado para adultos, né? Ele ensina famílias. Ele traz a reeducação para homens e mulheres, para cada um, por exemplo, o homem está perdido, ele não sabe mais onde é o lugar dele. Essa questão que a gente sem falou, dúvida. Não sabe mais o que fazer. Tem mulheres que estão perdidas, elas dizem, nós não precisamos mais de homens, nós somos autossuficientes, meus filhos não precisam do pai. Isso é desorientação. Então a gente traz uma reeducação, né? E eu vou te falar, muito de Masaru Taniguchi, o mestre, nós temos muito desse conhecimento dentro desse nosso ensino, porque é um ensino de amor, é uma educação para a vida mesmo, né? E a gente tem bastante referência dele, do que ele trouxe, né? Para que homens e mulheres encontrem o seu lugar, saibam como lidar com os seus filhos, saibam reorganizar sua família. E quando você coloca um princípio fundamental, que é o princípio da ordem, né? O princípio da hierarquia, o princípio do amor, do pertencimento, dentro da tua própria vida, você vê um milagre acontecer. Eu posso dizer que é um milagre. Então,
para todo tipo de homem, viu, Aloísio? Todo homem, toda mulher, todos nós humanos precisamos desse apoio, né? Com Todos nós certeza. porque nós estamos aqui para isso. É a educação, né? Para a família. E se você me permite, Vanessa, até, nossa, não poderia ter colocado de maneira melhor, nós não estamos falando do exercício da sexualidade de ninguém. Não, Tá? não. Quando a gente fala papel do homem, papel da mulher, é enquanto ser. Sim. Igualdade de direitos. Sim. Exatamente. Igualdade de direitos, sem dúvida alguma. Mas nós temos características diferenciadas. Sim. Né? Então, digamos que nós tenhamos uma família homoafetiva. Sim. Tá? Um dos parceiros ou das parceiras vai exercer a maternidade. Perfeito. E o outro ou a outra vai exercer o papel da paternidade. Por quê? Nós, seres humanos, eminentemente seres sociais, e que dentro dos seres existentes, somos os que mais demoramos a chegar à vida adulta. Tal é a complexidade de desenvolvimento dos nossos sentimentos. Perfeito. Nós precisamos dos papéis. Pai e mãe. Não importa quem exerça. Perfeito. Não existe uma pessoa que consiga se formar só com dentro da mente, dentro da família, da alma, exatamente. Só com o lado, entre aspas, feminino, da maternidade, do receber. Sim. E o da paternidade, do avançar. Né? Nós vamos, até citando um exemplo, e você deve ter tido tantos casos, né, que é uma advogada que eu sei que lida muito com, por exemplo, alienação parental. Sim, né? Sei que não é o foco, né? Mas estamos ampliando o nosso espectro de discussão, o olhar, né? O quanto a ausência da maternidade ou da paternidade, não importa quem exerça. Nós temos pais, avós, tios, primos, professores, por que não? Embora não seja o nosso papel. Mas o aluno chega carente para você. Minha mãe vamos pensar na primeira infância, tá? No ensino fundamental, já que a gente está indo direto para a educação. Minha mãe me chamou de burro. E a professora, você tem capacidade. Não adianta, professora, eu sou burro. Eu já ouvi isso na faculdade. Sim, claro. Parecia que eu estava... Independentemente da idade, né? Se eu fechasse os olhos, eu teria a impressão de estar falando com uma criança, uma criancinha. Era uma criança. Não adianta, professor, eu não consigo aprender. Aí você para tudo, né? Porque daí você se coloca como educador. Perfeito. Fala, olha, vamos conversar. E eu costumo usar muito essa frase. Se tiver algum aluno ou ex-aluno meu assistindo, com certeza vai se reconhecer. Eu não dou aula para gente burra. Eu não dou aula para gente, me perdoe o termo, tapada. Eu dou aula para seres inteligentes em busca do aprimoramento e que querem aprender. Como você vai aprender? Isso é problema meu. Eu só quero que você se abra para aprender. É só isso. Tudo que você ouviu da porta para fora não me interessa. Nós vamos conversar. Se eu não conseguir explicar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta eu dou um tempinho, mas eu volto. E nós vamos evoluir juntos, né? Sim. Então, isso não se aprende, isso se desenvolve. Sim. Esse timing que você precisa ter com o aluno é da vivência e nem sempre acadêmica. É da vida mesmo. Exatamente.
é o encontro entre almas. E é uma jornada que você, na condição de professora, se colocando nesse lugar de força, que é a sua força, você vai conduzir da melhor forma possível. Então, esse é o ponto-chave de entender quem está na posição de pai, quem está na posição de mãe, né? Entender essa posição, receber essa educação, né, que o Instituto fornece, para que você conheça o seu lugar, que é o seu lugar de força, onde tudo vai dar certo, porque você voltou para o lugar para onde você nasceu para estar, dentro da tua missão de vida. Eu vou fazer uma analogia, porque eu te falei que o tempo voava, né? Já são minhas considerações finais. Nossa, eu não percebi mesmo. E nessa analogia eu vou trazer um aspecto interessante. Olha só, o que é a família, né? A família, nós podemos colocar que é realmente a célula máter. Então, a célula máter é uma célula que vai gerar tudo. Ela é a célula mãe. Ela tem a posição de mãe. E é isso mesmo. Quando você vai para a sua família, você é acolhido. É para ser assim, né? Você é amado, você é nutrido, é o seu lar. Lá você pode tirar a roupa, ficar descabelado, ficar triste, chorar, assistir filme, pôr as pernas para cima. É o seu ambiente de acolhimento, seu útero, sua mãe. A célula máter é a família. Quando essa nutrição, esse amor, esse relacionamento em casa está harmônico, você vai evoluir para a célula páter. Quem é a célula páter? É a sociedade. Porque o pai é aquele que te encaminha para o mundo. Então, o pai não tem esse acolhimento, não é para ter esse acolhimento da mãe, que é um acolhimento que segura, né? Aqui. O pai não. O pai, ele tem a função de vem cá, filho, e conduzir, assim como o professor. O professor é semelhante à função do pai. Ele conduz para a vida, ele vai mostrando, olha, lá fora existe isso, você vai fazer assim, essa profissão, sua habilidade vai te desenvolver desse jeito. O pai leva. Então, célula páter é a sociedade. Nós podemos ir adiante, nós podemos dizer que máter, mãe, é o nosso planeta. A Terra é uma mãe. Por quê? Porque ela nos alimenta, ela nos nutre, ela nos acolheu aqui, a nossa casa, a gente usufrui. A mãe é isso. E quem é o páter? O páter é a sua ligação com o divino, né? É quando o teu espírito entende que é espírito e é infinito e é eterno. E que existe um criador, existe uma força, não importa a religião, né? Não estou falando de religião. Estou falando da tua essência. Quando você percebe isso, você expande para o Pai. Veja que sempre a espiritualidade, né? Seja qualquer crença cristã, qualquer crença, ela vai fazer o quê? Ela vai te ligar a algo expansivo, te expande, olha o corpo, expande. Expansão da consciência. É o páter, né? Então veja como desde o micro da primeira célula da mãe, que uniu a primeira célula do pai, formou a sua primeira célula, através do processo de mitose e meiose, né? Olha eu na aula de biologia. Começa a se expandir para formar o seu corpo. Ali, olha como você precisa do pai e da mãe, né? Você depois olha que família e sociedade, terra e céu. Eu poderia colocar essa imagem, essa alegoria, né? Sim. Então, sempre essas duas forças são necessárias. Muita gratidão. Eu quero muito que você volte, porque a gente tem muita coisa para conversar. Gratidão a todos que participaram. Não consegui ler tudo, falaram coisas incríveis aqui, mas um grande abraço. E olha que a Marília também, dizendo colegas queridas e comprometidas com a educação. Um grande abraço para todos vocês. Pode fazer suas considerações finais, se tem, eu acredito que 3 minutos, tá? Não tem problema. Eles vão fazer assim. Ok. Eu reitero os meus agradecimentos a você por essa chance gloriosa
de estar tocando ideias tão produtivas, de ter acesso a tantas pessoas virtualmente, né? Eu espero ter contribuído minimamente que seja para novas possibilidades de discussão. Então, meu carinho, meu agradecimento a todos. E a você, querida. E também ao meu marido, que estava participando, que eu não sabia. Sim. Vou aproveitar para homenagear seu marido, homenagear o meu marido também, todas, e a minha mãe,